O Mundo Perdido. Livro de Michael Crichton. Capítulo 45. O calor. Ela sentiu calor e umidade. Algo áspero como lixa roçou contra seu rosto. Aconteceu de novo. A aspereza contra sua bochecha. Sarah Harding tossiu. Algo pingou em seu pescoço. Ela sentiu um cheiro esquisito, meio adocicado como cerveja africana choca. Houve um sibilar profundo. Em seguida, o roçar começou de novo, vindo do pescoço e subindo até a bochecha. Lentamente, Sarah abriu os olhos e encarou a face de um cavalo. O olho grande e indiferente de um cavalo olhava para ela, com cílios suaves. O cavalo a lambia. Era quase agradável, pensou ela, quase tranquilizante. Ficar deitada de costas na lama com um cavalo. Não era um cavalo. Sarah notou, de repente, que a cabeça era estreita demais, o focinho muito afilado, as proporções todas erradas. Virou-se para olhar e viu que era uma cabeça pequena, levando a um pescoço surpreendentemente grosso e um corpo pesado. Ela deu um pulo, ajoelhando-se apressada. Pelo amor de Deus, disse Sarah. Seu movimento súbito assustou o grande animal, que fungou, alarmado, e afastou-se devagar. Ele deu alguns passos pela margem lamacenta e então virou-se, olhando para ela com repreensão. Contudo, Sarah agora podia vê-lo. Cabeça pequena, pescoço grosso, enorme corpo pesado com uma fileira dupla de placas pentagonais seguindo uma crista das costas. Uma cauda se arrastando com espigões nela. Harding piscou. Não era possível. Confuso e atordoado, o cérebro atrapalhou-se, buscando o nome dessa criatura. E ele lhe veio diretamente de sua infância. Estegossauro. Era uma porcaria de um estegossauro. Espantada, sua mente retornou ao quarto de hospital, ofuscadamente branco, à vista de Malcolm, enquanto ele delirava e resmungava os nomes de diversos dinossauros. Ela sempre tivera suas suspeitas. Entretanto, mesmo agora, confrontada com um estegossauro vivo, sua reação imediata foi de que aquilo devia ser algum truque. Sarah estreitou os olhos para o animal, procurando pela costura, na fantasia, as juntas mecânicas sob a pele. Mas ela não tinha costura, e o animal se movia de um jeito engraçado, integrado, orgânico. Os olhos piscavam devagar, e então o estegossauro deu-lhe as costas e foi até a beira da água e começou a beber com a língua áspera e larga. A língua era azul escura. Como podia ser? Azul escuro do sangue venoso? Será que ele era de sangue frio? Não. Esse animal se movia de modo muito fluido. Ele tinha a segurança e a indiferença de uma criatura de sangue quente. Lagartos e répteis sempre pareciam prestar atenção à temperatura dos arredores. Essa criatura, de forma alguma, comportava-se assim. O animal ficou na sombra e bebeu a água fria, indiferente a tudo. Ela olhou para a própria camisa. Viu a saliva espumosa escorrendo do pescoço. Aquilo tinha babado nela. Tocou a substância com os dedos. Estava quente. Ele tinha, sim, sangue quente. Um estegossauro. Ela olhou fixamente. A pele do animal tinha uma textura rugosa, mas não possuía escamas como um réptil. Assemelhava-se mais à pele de um rinoceronte, pensou ela, ou de um javali, exceto por ser totalmente sem pelos nem cerdas. O estegossauro movia-se devagar. Ele tinha um ar tranquilo, até estúpido. E provavelmente era estúpido mesmo, pensou ela, olhando outra vez para a cabeça da criatura. O crânio era bem menor do que o de um cavalo, pequeno demais para o belo peso. Sarah se levantou e gemeu. Seu corpo doía. Cada membro e músculo estavam doloridos.
Suas pernas tremiam. Ela tomou fôlego. A alguns metros, o estegossauro fez uma pausa e olhou para ela de relance, absorvendo sua nova posição ereta. Como Hardin não se mexeu, o animal tornou-se novamente indiferente e voltou a beber água. E eu posso com uma coisa dessa? Falou Sarah Hardin. Sarah olhou para o relógio. Eram 13h30. O sol ainda alto no céu. Não podia usar o sol para se localizar, e a tarde estava muito quente. Resolveu que era melhor começar a caminhar e tentar encontrar Malcolm e Thorne. Descalça, movendo com rigidez, os músculos doloridos, ela partiu para a selva, afastando-se do rio. Depois de caminhar por meia hora, Sarah estava sedenta, mas havia se treinado para permanecer sem água por longos períodos na savana africana. Prosseguiu, indiferente ao próprio desconforto. Quando se aproximou do topo de um espinhaço, chegou a uma trilha de animais, uma ampla senda lamacenta pela selva. Era mais fácil andar pela trilha, e ela a seguia havia cerca de 15 minutos, quando ouviu um guincho excitado de algum ponto diante. Aquilo lembrava o som de cães, e ela procedeu com cautela. Momentos depois, houve um barulho de queda na vegetação rasteira vindo de várias direções ao mesmo tempo. E, de repente, um animal semelhante a um lagarto verde e escuro com cerca de 1,20 m de altura surgiu da folhagem a uma velocidade incrível. Gritou e saltou por cima dela. Sarah se abaixou por instinto e mal teve tempo de se recuperar antes que um segundo animal aparecesse e passasse correndo por ela. Em instantes, um bando de animais corria por todos os lados, guinchando de medo. E então, um deles esbarrou nela e a derrubou. Sarah caiu na lama, enquanto outros animais saltavam e se batiam ao seu redor. Poucos metros adiante na trilha, viu uma árvore grande com galhos baixos. Agiu sem pensar. Levantando-se de um salto, agarrou o galho e, balançando-se para cima dele, atingiu a segurança, justamente quando um novo dinossauro, este com patas terminando em garras afiadas, correu pela lama debaixo dela, perseguindo as criaturinhas verdes em fuga. Enquanto esse animal se afastava, Sarah vislumbrou um corpo escuro, com 1,80 m de altura e faixas avermelhadas como um tigre. Logo depois, surgiu um segundo animal tigrado. E então, um terceiro, um bando de predadores, sibilando e rosnando enquanto perseguiam os dinossauros verdes. Em decorrência de seus anos em campo, Hardin se viu automaticamente contando os animais que passavam por ela. Pelas suas contas, havia 9 predadores tigrados, e aquilo, de imediato, atiçou seu interesse. Não fazia sentido, pensou. Assim que o último dos predadores se foi, ela voltou ao chão e apressou-se a segui-los. Ocorreu-lhe que talvez isso fosse tolice, mas sua curiosidade a dominou. Ela acompanhou os dinossauros tigrados na subida da encosta, mas antes mesmo de alcançar a crista, podia afirmar, pelos rosnados e rugidos, que eles já haviam capturado um animal. Na crista, olhou para baixo e viu a matança. No entanto, aquilo não se parecia com nenhuma matança que ela já tivesse visto na África. Na planície de Seroneira, um local de matança, apresentava sua própria organização, bastante previsível e, de certo modo, imponente. Os maiores predadores, leões ou hienas, ficavam mais perto da carcaça, comendo com os filhotes. Mais distantes, aguardando a sua vez, ficavam os abutres e os marubus, e ainda mais longe, os chacais e outros pequenos carniceiros circulavam, cautelosos. Depois que os grandes predadores terminavam, os animais menores se aproximavam. Animais diferentes comiam partes diferentes dos corpos. Hienas e abutres comiam ossos. Chacais limpavam a carcaça. Esse era o padrão de qualquer caçada. E, como resultado, havia pouquíssima briga e disputa ao redor da comida.
Aqui, contudo, ela presenciou um pandemônio, um frenesi de alimentação. O animal caído estava coberto de forma grosseira por predadores tigrados, todos furiosamente arrancando a carne da carcaça, com pausas frequentes para rosnar e lutar um contra os outros. Suas lutas eram abertamente violentas. Um predador mordeu o animal mais próximo, infligindo-lhe um profundo ferimento no flanco. Imediatamente, vários outros predadores atacaram o mesmo animal, que se afastou mancando, sibilando e sangrando, gravemente ferido. Uma vez na periferia, o animal ferido retalhou, mordendo a cauda da outra criatura, causando de novo um ferimento grave. Um jovem, com mais ou menos metade do tamanho dos outros, ficava tentando abrir caminho, querendo uma mordida da carcaça, mas os adultos não davam espaço para ele. Em vez disso, rosnavam e ameaçavam furiosos. O jovem era frequentemente obrigado a saltar para trás com agilidade, mantendo distância das presas afiadas dos adultos. Hardin não viu nenhum bebê. Essa era uma sociedade de adultos brutais. Enquanto observava os grandes predadores, as cabeças e os corpos manchados de sangue, ela reparou no padrão entrecruzado de cicatrizes em suas ancas e pescoços. Esses eram obviamente animais rápidos e inteligentes, todavia lutavam sem cessar. Seria essa a forma como sua organização social evoluíra? Se fosse, seria um evento raro. Animais de muitas espécies lutavam por comida, território e sexo, mas essas lutas, de modo geral, envolviam uma exibição e agressão ritual. Ferimentos sérios eram raros. Havia exceção, claro. Quando hipopótamos machos lutavam para assumir o controle de um harém, era frequente que os outros machos fossem feridos gravemente. Porém, de qualquer forma, nada se equiparava ao que ela via agora. Enquanto observava, o animal ferido na periferia da matança se esgueirou diante e mordeu outro adulto que rosnou e saltou sobre ele, rasgando-o com uma longa garra em sua pata. Num instante, o predador machucado foi eviscerado, espirais de intestino pálido deslizando por um amplo talho. O animal caiu no chão uivando. Imediatamente, 3 adultos se afastaram da carcaça e saltaram no corpo que acabava de cair, começando a rasgar a carne do animal com intensidade voraz. Hardin fechou os olhos e afastou-se. Este era um mundo diferente, que ela não compreendia de forma alguma. Atordoada, desceu a encosta, movendo-se em silêncio e com cuidado para longe da matança. Fim do capítulo 45, O Calor. O Mundo Perdido, livro de Michael Crichton.